Há 50 anos houve um acontecimento que marcou muito a juventude, os estudantes portugueses, sobretudo os estudantes universitários, mas também liceais. Foi o assassinato em pleno ISEF, na altura, que é o Instituto de Económicas e Financeiras, atual ISEG, em 12 de outubro de 1972, o assassinato de José António Ribeiro dos Santos e do seu colega José Lamego, portanto, que ficou ferido. O que é que aconteceu? Num contexto em que o movimento estudantil estava ao rubro, praticamente todas as faculdades e associações de estudantes estavam fechadas, houve um meeting, ou a preparação de um meeting, como se chamava na altura, contra a repressão no ISEF. E estavam lá vários dirigentes estudantis das várias associações. Foi detectado um indivíduo imediatamente, portanto, abordado pelos estudantes a perguntar o que é que ele estava lá a fazer, porque havia muitos informadores e elementos da PIDE que também andavam por ali, pelas faculdades. E levaram-no para um anfiteatro onde ficaram a saber o seu nome e imediatamente o que acontece, e isto nunca devia ter acontecido, portanto, a Associação de Estudantes, a direção da Associação de Estudantes, foi fazer queixa ao secretário da universidade. Inicialmente ao diretor, mas o diretor não estava presente. E o secretário da universidade faz uma coisa que é telefonar à DGS, portanto, o nome da polícia política da antiga PIDE. Quem o atende na DGS diz que não é nenhum elemento da PIDE, tal como os estudantes suspeitavam, mas que iria mandar 2 elementos da PIDE para saber, eu digo PIDE, mas evidentemente que era DGS na altura. Quando eles chegam, vão ao anfiteatro, evidentemente são apalpados pelos estudantes. Veem que aquele elemento, segundo eles dizem, não pertence à polícia política. Depois veio-se a saber que era um provocador, não é? Mas estudantil, provavelmente da Legião Portuguesa, sabe-se o nome e tudo. E há ali a desaguisada entre os estudantes e elementos da PIDE que estavam no interior do anfiteatro, e um dos elementos puxa da pistola e atira a matar para António Ribeiro dos Santos e ferindo o José Lamego. Houve, depois eu posso lhe dizer isso, houve muitos tiros, não foi só um tiro. Isto porque é que é importante dizer? Porque houve vários inquéritos. Houve, por exemplo, 2 inquéritos na própria DGS, internos, e um inquérito do governo. E todos chegam à conclusão que aquilo foi um desaguisado, que os estudantes tinham maniatado o elemento da PIDE e para se defender ele teria dado um tiro para o ar. Não é verdade, porque houve pelo menos de 5 a 6 tiros e não foram para o ar, tanto que o José Lamego foi ferido, creio que numa perna. Este episódio acontece, os 2 ainda são levados ao hospital por estudantes e por uma pessoa que para o carro, e o José António Ribeiro dos Santos morre, ficando ferido José Lamego. É preciso dizer que José Lamego, que estava no hospital, foi aprisionado pelos elementos da PIDE no próprio hospital e foi levado sob prisão para o Hospital de Caxias. O funeral propriamente dito, que se dá dia 14 de outubro, é talvez das maiores manifestações, pelo menos do final do regime, se não de todo o regime, em que mostra que o regime tinha perdido completamente a juventude, ou seja, a juventude estava completamente contra ele. Eu própria estive presente nesse funeral, não deveria ter estado porque eu era ativa politicamente e as regras é que quem fosse ativa clandestinamente e politicamente não podia estar em situação em que podia ser presa, mas eu, como muitos outros, eu não era estudante na altura, como muitos outros jovens, fomos para esse funeral. E o que é que acontece? Eu só me lembro muito pouca coisa. Lembro-me, porque eu também já vi fotografias e nós, na nossa memória, às vezes acaba por agarrar nas fotografias e fazê-las transformá-las na nossa própria memória. Lembro-me de estar completamente cheio, com grupos de pessoas que estavam a passear, não concentradas, e
Eu, por acaso, fiquei mesmo à beira da porta da casa do José António Ribeiro dos Santos, de onde saiu a urna levada em braços por estudantes. Lembro perfeitamente de ver o João Soares, filho do Mário Soares, que era também estudante de Direito, a agarrar na urna. Lembro-me que depois apareceu a polícia de choque, dirigida pelo célebre comandante maltês da PSP, e que começou a carregar de forma absolutamente brutal e retirou a urna que deveria ser levada à vontade dos estudantes e dos jovens, era levá-la em braços até ao cemitério da Ajuda. Era muito, muito longe, evidentemente, mas pelo menos em braços até à carrinha. E aí a polícia não só começa a carregar, e eu e outras pessoas refugiámos-nos numa loja, e isto é que é a coisa que eu acho mais interessante, da qual eu me lembro. Nós não fazíamos a mínima ideia se o dono daquela loja era a favor dos estudantes e da oposição ao regime, ou se estaria a favor, por exemplo, do governo e da DGS. O que é que acontece? Nós fomos uma quantidade de pessoas lá para dentro e ele corre com aquela portão e dá-nos abrigo durante uma quantidade de tempo. E o que mais me lembro é ouvir gritos, pancadaria, corridas, sem ver absolutamente nada, o que era absolutamente aterrador. Depois, ao fim de um tempo, quando aquilo passou, quando começou a haver silêncio, então saímos. Portanto, eu não fui até à ajuda. O que aconteceu na ajuda é que também já estavam milhares de estudantes, assim como outros que vieram do Largo de Santos, e continuaram, portanto, uma parte até cantou o hino nacional, e durante todo esse dia e noite houve, digamos, mini manifestações de estudantes contra o regime. Ora, porquê é que isto também aconteceu? Porque, ao contrário do que acontecia, o governo, o regime ditatorial de Marcelo Caetano, não conseguiu abafar a notícia. E a notícia não só vem nos jornais, com notas oficiosas a dar a sua versão, como, sobretudo, foi, portanto, noticiada pelas associações de estudantes que, durante todos aqueles dias, diziam o que é que se estava a passar. Eu já agora gostava de dar aqui uma notícia. A Torre do Tombo, e foi-me dada pelo diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, recebeu, nestes dias, um filme completamente inédito que vai estar disponível, eu penso que já está a partir de sexta-feira, permanentemente disponível, com as pessoas que estiveram no funeral. É um filme sobre o funeral do Largo de Santos, naquela parte da igreja, e eu própria, portanto, eu fui convidada eu própria para ver se eu me reconhecia algures, ou se reconhecia outras pessoas, porque eles agora o que querem, e este apelo eu também faço, é que pessoas que tivessem estado no funeral fossem ver esse filme e dissessem aquele ou aquela, reconhecessem quem é, para dar nome àquelas pessoas. Portanto, é uma surpresa que eu acho que é muito interessante, 50 anos depois dos acontecimentos.